mesa tem que ter azeite Guacira, a combinação ideal para todos os pratos. Sutil e perfumado, vai agradar todos os paladares. Azeite Guacira, dos melhores olivais portugueses para a sua família. Grupo SCN, um mundo de audiência. 11 horas e 16 minutos. Muito bem, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias e a entrevista do dia. Temos o prazer de receber aqui o nosso amigo Benedito Weber Pimentel, Ditinho Pimentel, da UAPEC Ensino Superior, da Escola UAPEC aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, para a gente falar um pouquinho aí do trabalho da UAPEC. Teve aí já o primeiro vestibular, mas agora em novembro temos aí cursos novos também chegando aí na UAPEC. Dito, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio da nossa TV SCN. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos ouvem e nos veem através da internet. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu me lembro que desde o início do Santa Cruz News eu tenho frequentado essa bancada aqui algumas vezes. Agradeço a vocês por esse espaço e também parabenizo pela sempre atualização das suas coisas, dos seus assuntos, a preocupação que você tem com a informação correta, clara, objetiva, que vocês passam a toda a sociedade de Santa Cruz, a todos aqueles que se dispõem a receberem informações do mais elevado grau de precisão. É muito bom que a cidade tenha alguns meios de receberem essas informações e isso é muito bem representado em Santa Cruz, através do Santa Cruz News, de outros órgãos de imprensa. Eu peço licença para citar o Jornal Debate, tem outro jornal novo, de um mocinho daqui, me foge o nome, mas é muito legal. E vejo que todos eles, de certa maneira, tentam manter a independência de qualquer amarra que possa atrapalhar a correta informação sobre os fatos. Que é isso, nós que agradecemos, antes a direito ao APEC e agora o APEC Ensino Superior, que desde o primeiro mês, do primeiro passinho do nosso Santa Cruz News, está com a gente, nós que agradecemos aí a confiança. Agora, Benedito, todo mundo que vem aqui, não tem jeito de fugir desse assunto, vivemos dias difíceis. Sim. Apesar de um ou outro petista não concordar, a situação está feia, já que os próprios governantes petistas admitem isso. E é claro que não tem jeito, acaba sobrando também para a educação, para uma educação particular, né, Dito? Sim. Bom, a situação do país é uma situação que hoje, nessa altura do campeonato, já foge a questões partidárias, no meu modo de ver. Trata-se de salvar um país. Por que ele chegou a isso aí? O povo há de julgar mais para frente se foi bom ter chegado nessa situação por razão outras que levou o país até a essa constatação, ou se não valeu a pena essa aventura. O povo que vai julgar isso aí nas próximas eleições, é assim que deve ser. O problema que a gente deve fugir, deve ser muito consciente, é na filtragem das informações que chegam até nós. É claro que em toda a sociedade moderna existe, principalmente depois do advento das mídias sociais, uma ansiedade muito grande para que as pessoas se definam bem em informações e nem sempre no calor as informações que são passadas refletem exatamente a realidade. A gente precisa aprender a conviver com esse momento de reflexão. Alguns mais exacerbados de um lado ou de outro, de um pensamento A ou B, criam e falam coisas que não têm subsistência na vida real. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso aí. O povo está aprendendo através de algumas, entre aspas, surras que a gente leva. A gente vai aprendendo que deve dar um tempo para melhor analisar e para poder chegar a uma conclusão clara do que é que está acontecendo. No Brasil, nós estamos aí, vamos passar por um bom tempo ainda por essas dificuldades. O que me preocupa mais é a questão do emprego, não é? O empresário dá o emprego se ele estiver vendendo, se a economia estiver virando. Se a economia não estiver virando, ele não estiver vendendo, ele não tem condição de dar emprego. E não adianta fazer passeata, xingar, não é assim. Bater panela. Nós precisamos ter calma e encontrarmos o caminho. Certamente, pessoas capacitadas para fazer essas escolhas, né?
deverão, pelo menos tentarão, ou pelo menos serão ajudadas por outros que irão substituí-los. Agora, ao país, né? a base de tudo isso, já que a sua área é educação, não é a falta de educação no país? Sim. A educação, eu diria que é tudo, é você plantar um país para amanhã, né? Quando se fala em educação, às vezes se confunde um pouco a educação com a informação que o aluno tem que receber da escola, né? A educação vem de casa. Talvez a gente esteja falhando nas nossas famílias, né? Quando essa criança chega na escola, e eu sou um sujeito que visita escolas, eu sinto a dificuldade que os professores, os diretores, coordenadores das escolas, principalmente as escolas estaduais, que estão mais presentes na periferia, vivem com esse problema que chega da casa. Chega da casa. Isso foi amainado, ou foi tentado dar uma diminuída nesse problema, através da criação de diversos programas sociais. Pensávamos então que se a gente colocasse dinheiro dentro da casa suficiente para as pessoas terem uma vida um pouco melhor, que não pode se considerar uma vida melhor quem é socorrido por um cartãozinho de R$100 por mês. Um pouco melhor, ele pudesse gerir a tua família de tal maneira que entregasse à escola uma pessoa já educada, uma criancinha já educada. E nós falamos aí, no meu modo de ver. Nós temos uma dificuldade de conseguir com que as famílias, de um modo geral, estou dizendo periferia, sítio, na cidade, talvez até ajudados por essa ansiedade criada recentemente por essas mídias que exigem posicionamento é posicionamento. Quando a gente entra numa cidade, eu vou numa cidade pequena, eu sempre, quando eu vou a Ipaussu, Piraju, alguma coisa por aí, eu pego o jornalzinho da cidade, está lá, não sei quem chega, não sei quem, o outro xingou o outro, que xingou o outro. Dá a impressão que ninguém está pensando em resolver o problema. Quando se apresenta alguma coisa, ao invés de se apresentar como uma proposta a ser seguida para a melhoria das relações entre os habitantes daquela cidade, se apresenta como se fosse ele o salvador da pátria. Não temos mais espaço para isso. O Brasil lentamente, mas ele vai se conscientizando que a administração, apesar de ser feita por pessoas que atuam naquele espaço territorial, ela tem que ser um pouco mais isenta de amores e de ódios para poder fazer o transporte dessa cidade ou dessa comunidade de um atraso que já nos parece quase que letal, para uma sociedade que tenha uma visão muito grande, possibilidades bastante grandes de sobrevivência. E outra coisa que nos preocupa também, né, Dito, é a falta de interesse. Que nem você falou, você vai na cidade, você procura ler, você quer se informar o que está acontecendo. Olha, eu conto sempre essa história aqui, eu fiquei boca aberto com o que aconteceu, por exemplo, agora recentemente, com a taxa de serviço dos bombeiros. Esse assunto ele foi discutido por pelo menos um ano aqui na cidade. Sim. Aí, o que nós falamos sobre isso, falou, Cláudio, mas você não tem 100% de audiência. Tá bom, não é todo mundo que me vê. Mas saíram nos outros jornais, as rádios falaram, foi debate na Câmara. Aí, beleza, tá? Aí sai a taxa, a pessoa recebe em casa, aí ela vai no Facebook e posta. O que é isso? O tanto que foi debatido, eu me pergunto, mas onde essa pessoa estava? Ela estava em Marte? Será que ela... Então, as pessoas, elas não estão preocupadas, por isso que os políticos fazem o que fazem. Sabe o que eu acho a respeito disso aí? A comunicação desses fatos na cidade, não especificamente em Santa Cruz, porque acontece em todo lugar, claro, ela ainda é feita de um modo bastante formal. As pessoas, na sua grande maioria hoje, acessam, e volto a falar outra vez, mídias mais simples de que sejam feitas essas comunicações. Então, talvez um debate acontecendo na Câmara Municipal da cidade a respeito de uma taxa de bombeiro não atraia a atenção Talvez se os meios de comunicação que fossem usados fossem mais atualizados para que pudesse provocar o interesse do jovem. Porque nessa altura do campeonato a gente tem que cuidar da formação do jovem. Se fosse um meio que trouxesse o interesse do jovem a essas informações que
de um jeito ou de outro, impactam a vida dos munícipes daquela cidade, talvez fosse mais rápido a comunicação, talvez conseguisse mais pessoas fossem lá e discutissem. Eu vejo, por exemplo, quando as cidades fazem orçamento participativo. Então, vai lá meia dúzia, 10 pessoas realmente interessadas, ou 3, 4, então, e 50, 60, isso em todas as cidades que eu conheço, vão porque foram convocadas de alguma maneira aí. Então, a gente vê outro grande exemplo, eu que estou sempre na Câmara de Vereadores, por exemplo, vai ter um assunto lá para discutir a profissão, vou pôr a minha para não... Vai ter uma reunião lá que vai definir o futuro dos jornalistas. Sim. Aí os jornalistas vão lá 15. Aí começa a sessão, vamos anteceder, os vereadores fazem isso para agradar as pessoas que estão lá. Vamos mudar a pauta, vamos discutir o assunto deles já que eles estão aqui. Tá. Legal, muda, discute, acaba a discussão, o que acontece? Levanta todo mundo e vai embora. Pode ter o que for. Ou seja, as pessoas vão lá só para olhar o seu próprio umbiguinho. Eu resolvi o meu umbigo, eu vou embora, o resto é resto. De uma maneira geral é desse jeito mesmo. O grau de foco. Então, falar do foco, você precisa ter foco no seu crescimento de vida. Ele para de olhar ao lado. Ele não sabe o que acontece. Ele só vai saber o que está acontecendo ao entorno dele quando aquilo cair na cabeça dele. Né? É uma coisa que a gente precisa tentar recuperar, a comunicação. Mas para isso precisa dos dois lados, dos meios que aqueles que têm alguma coisa a comunicar se utilizam e da vontade dos que precisam receber esse comunicado devem manifestar. Eu acho que é um aprendizado. Nós ainda, apesar de sermos um país adulto, ainda é um pouco jovem nessas questões de diálogo. E isso surge quando surgem pessoas também que, aproveitando a ausência do diálogo ou da contestação, elas tornam-se pessoas acima do bem e do mal que exercem o poder discriminatório de mandar fazer o que elas acham que devem fazer. Agora, esse é o problema nosso. Esse momento que o país está aproveitando sua experiência aí também na economia, esse momento que o país está passando de você vislumbra uma reviravolta a curto prazo ou nós vamos sofrer muito ainda? A reviravolta de uma crise econômica desse porte que a gente está passando, que traz o condão da falta de credibilidade como o primeiro objetivo a ser sanado, nós precisamos voltar a ter credibilidade no mundo, não é? Então, qualquer lugar que você vê, a Inglaterra, Portugal, os Estados Unidos estão de olho naquilo que está acontecendo aqui no Brasil, porque eles podem ter sido lesados de alguma maneira por ações feitas no Brasil. Muito bem. Para recuperar essa credibilidade, a gente vai ter que fazer um esforço enorme. E não tem como conseguir o saneamento econômico sem que antes a gente reconstitua a credibilidade. O nosso povo é maravilhoso, merece ter total... Os objetivos dos governos anteriores de olhar a parte social é maravilhoso também. A maneira que foi feito pode ser questionável? Não sei, sobrou uma conta. E essa conta aí tem que ser paga. Todos pagaremos essa conta. Alguns com a perda de emprego, outros com a impossibilidade de realizarem alguns sonhos, outros de estudarem. E nós estamos passando problema seríssimo com o FIES. Não existe verba disponível para pessoas estudar, tá certo? E além disso, o FIES deve às instituições de ensino superior uma grande quantidade de dinheiro, algo em torno de 2 bilhões e 900 milhões. Nossa. Que não pagam. E não é coisa de 1, 2 meses. Não, isso é um descontrole, descontrole bastante sintomático das coisas que acontecem. Talvez um pacto não ficasse distante a uma tentativa de solução, mas a gente precisa sentar para conversar. Agora, fica muito difícil quando aqueles que teriam a obrigação de se sentarem para conversar não gozam da credibilidade necessária do parceiro que vai conversar e assim então se cria um caos. É mais ou menos isso que a gente está se aproximando dia a dia, cada vez mais rapidamente a essa situação. E tomara Deus, queira Deus que se encontre uma saída que possa usar aquilo que é de bom, que todos eles têm, certamente, e deletar aquilo que não serve, que ficou para trás, que são objetivos e crias de filósofos antigos que não deram certo em nenhum lugar do mundo, não deram certo nos países deles,
e que hoje ainda a gente tenta refrescar o pensamento como se fosse algo salvador. O mundo é diferente. Quando foi pensado alguns preceitos que eu vejo alguns políticos e economistas e partidários desse ou daquele partido que se lembram daquilo ali e falam, mas tem que ser assim. Cara, o mundo mudou. O mundo mudou. Nós temos mais gente para comer, nós temos mais gente para alimentar. Então, a gente tem a maior responsabilidade em produzir, em criar um país que seja um país com os objetivos claros e perseguidos, principalmente por aqueles que nos governam, né? Para que a gente possa chegar a algum lugar. Não podemos cometer erro do passado, transformar isso aqui numa balbúrdia que acabe numa coisa que aconteceu em 64, o golpe militar que veio, organizou o país, o golpe militar, puniu muita gente indevidamente, puniu pessoas que estavam apenas manifestando as suas ideias. Isso é muito triste para a memória. Quem tem essa memória certamente irá se lembrar dessa fase. Acho que não é o nosso caso. Nosso caso não é para isso. Nosso caso é para sentar, convergir as ideias e tentar fazer desse país um país que tenha o rumo. Nós vemos aqui, ao lado nosso, aqui o Peru, que é um país até pouco tempo que a gente costumava pensar no Peru. Você lembrava daqueles pessoal dos Andes ali, com aquela carinha de índio, com um bonezinho de lã, por causa do frio, e que não produziam nada. O Peru hoje é parceiro do maior grupo, que é o Grupo do Pacífico. Eles estão lá, num grupo econômico fortíssimo no mundo, que já está balançando o mundo, que é o Grupo do Pacífico, enquanto nós estamos aqui, vivendo uma coisa que foi um belo sonho, mas que a gente tem que fazer por transformá-lo em realidade. É isso. Não é fácil. Pelo que eu entendi, eu acho que você não acha que, por exemplo, fala-se de impeachment da presidente, não seria a solução. Rapaz, é uma coisa complicada, porque eu acho que as questões de impeachment, as questões de cassação que a gente ouve no dia a dia, eles têm um rito. Eles têm um rito jurídico para ser seguido. Não pode ser assim, eu vou manifestar a minha opinião, eu quero que... Sim, ele pode manifestar politicamente o que ele quiser se manifestar, e os políticos vão usar isso como se fosse um estoque de pessoas ajudando naquele pensamento que ele tem, ou uma coisa que pudesse se transformar. Porém, não podem se esquecer que existe um rito que prevê direito de defesa, apresentação de razões, tem todo um ritmo para se passar. O país que conseguir, através dessa maneira, produzir resultados que sejam bons para ele, e aí estou incluindo, o impeachment é bom ou o impeachment é ruim, tanto faz. Precisa que o país passe por esse rito, se amadureça para passar por esse rito, que as pessoas que participam da efetivação de um rito jurídico como esse estejam credenciadas através da dignidade, da ética, da justiça que pesa sobre essas pessoas, e essas pessoas julguem e façam o que achar melhor. Cabe a gente, não sendo assim, eleger outras pessoas. Aí que está a grande possibilidade nossa, a grande e única possibilidade nossa, para tentar mudar alguma coisa que as pessoas acham que deve ser mudada. Tá certo. No fim, nós ficamos 20 minutos batendo papo com o Dita, que é sempre bom papo. Não falamos da escola, mas nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, aí sim, vamos falar aí do vestibular que está aberto, dos novos cursos do OPEC Ensino Superior. Intervalo rapidinho, a gente volta já para conversar com o Dita. Grupo SCN, um mundo de audiência. Leia o SCN Notícias. Jornalismo inovador e independente. Toda semana para você.